Bora organizar esse negócio? Bom, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo do canal. É um vídeo que ainda vou estar usando cola, vou estar me adaptando. Não vai ser um vídeo perfeito, mas é um vídeo importante para começar. E esse vídeo vai ser para me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Vinícius, já tive alguns negócios e no meio dessa caminhada acabei me apaixonando por finanças. Bom, já vou começar a falar um pouquinho da minha trajetória empreendedora. Então, comecei com o Belisco Food Truck, eu e meu primo. A gente começou com o investimento do meu avô, que financiou um food truck. A gente decidiu montar um food truck de salgadinho no copo, sem entender muito bem o que estava fazendo. A gente tinha um outro amigo que também era fornecedor e fornecia salgado. Assim começamos a jornada ali. Demorou bastante tempo para esse food truck ficar pronto. Só que a gente não tinha experiência nenhuma. Era a primeira vez que a gente estava entrando em algum negócio, empreendendo em negócio de comida também. Acontece que quando a gente iniciou, a gente não tinha precificação, a gente não entendia nada de finanças, a gente não fazia ideia de quanto iria vender, a gente não entendia sobre MEI, nenhuma dessas coisas que é importante para se iniciar um negócio. Então a gente buscou o Sebrae. Eu não vou me aprofundar aqui, mas a gente pode falar disso mais para frente. Se você quiser que eu fale sobre o Sebrae, deixa aí nos comentários. Mas a gente buscou o auxílio do Sebrae para MEI, e lá foi quando eu tive meu primeiro contato com finanças de negócios. Foi onde eu aprendi a fazer o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa que é bem simples. A gente também vai falar um pouco disso mais lá para frente. Mas não foi o suficiente para fazer um negócio de sucesso. Então a gente passou 3 meses ali empreendendo com o food truck. A gente tinha que definir o local, a legislação ainda não estava pronta, então a gente ia muito para evento, gastava um dinheiro para estar em evento, até que chegou um momento de ápice. A gente fez um evento em Brasília, Porão do Rock, onde a gente era um dos food trucks que estava lá presente, e foi o food truck que mais vendeu disparado. E no fim das contas, quando a gente foi ver, a gente tinha faturado ali algo em torno de R$ 3.500. E quando a gente parou para fazer as contas, a gente viu que a gente tinha gastado muito com o próprio produto. Então, o valor do produto que a gente vendeu, mais o preço de estar ali na festa, a gente percebeu que não daria certo o negócio. A gente também não confiou no nosso produto. A gente poderia ter confiado no produto, aumentado o preço, precificado da forma correta, né, como deve ser, mas a gente não confiou muito ali no produto, não achou que as pessoas pagariam tanto num copo de salgadinho, e a gente decidiu encerrar então, e aí encerramos o food truck. Depois dessa experiência, eu comprei a parte de um amigo meu numa indústria de petiscos congelados. Camarão empanado, bolinho de bacalhau, entre outros petiscos, né? Quibe, bolinho de mandioca com carne seca. Também passei um tempo nesse negócio, algo em torno de 1 ano e meio, 2 anos, até que eu vi também que, como eu tinha só 25% desse negócio, eu percebi que para ter um retorno interessante, o faturamento precisaria ser muito alto. Nessa experiência, eu também não tinha nenhum conhecimento financeiro. Então, a única coisa que eu fazia ali, o único acompanhamento que eu tinha, era também o fluxo de caixa. Então, eu sabia exatamente quanto entrava, quanto saía, o que estava no caixa, mas eu não sabia o que fazer com essas informações. Decidi também vender minha parte no negócio, então, e seguir em frente. Foi quando eu decidi juntar com meu pai. Meu pai vende cachorro desde 1990, desculpa, vende cachorro quente desde 1990. Eu percebi que o negócio dele era um negócio que não conseguia crescer muito, mas não pelo produto, e sim pela estrutura do negócio. Então eu resolvi, conversei com ele, né? Ele me aceitou e a gente colocou o iFood, na época que o iFood era uma mãe, entre aspas, né? O iFood estava naquele momento de entrada no mercado, então eles davam um cupom de desconto, não cobravam taxa de entrega, não tinha pedido mínimo. No fim das contas, o que estava acontecendo era que o cliente final estava comendo o nosso cachorro-quente de graça, e a gente estava recebendo por isso.
porque no iFood o nosso cachorro-quente era R$ 10, o cliente recebia R$ 10 de cupom de desconto, não pagava a taxa de entrega, então todo mundo saía ganhando. Então nessa época a gente chegou a fazer 60 cachorros-quentes em 1 hora, ou seja, um cachorro-quente por minuto, meu pai sozinho lá no rala, e eu liberando para entregador de iFood, recebendo os pedidos, que na época ainda era manual, você tinha que aceitar, tinha que dar saída, todas essas coisas. E foi um momento muito, muito gratificante de poder ter vivido isso com meu pai. Mas nessa ocasião, eu também não tinha nenhum conhecimento de finanças. Então, mais uma vez, só fazendo o acompanhamento ali do fluxo de caixa. Esse foi um negócio que deu mais certo. A gente viu ali que o faturamento estava legal, o iFood fazendo o pagamento, se eu não me engano, era semanal. E então a gente recebia ali de semana em semana uma quantia interessante que meu pai não vinha fazendo antes. Foi quando a gente decidiu montar o Rango de Lei numa estrutura completamente diferente. Minha tia, Lucy, que é um anjo na minha vida, sempre me apoiou em tudo que eu fiz, me apoiou mais uma vez e resolveu investir nesse restaurante. Agora a gente mudaria a estrutura. O Magal Lanches, que era esse quiosque do meu pai, funcionava só à noite vendendo cachorro-quente e hambúrguer. A gente resolveu mudar a estrutura ali e fez um restaurante servindo almoço, mantendo o cachorro-quente à noite com os lanches, né, com hambúrguer. A gente tentou outros produtos também, mas foi quando a gente mudou de patamar. Então a gente saiu de um faturamento ali de 3 mil, 5 mil, por aí, e passou para um faturamento inicialmente ali de 20, 25 mil, chegando até próximo dos 90 mil. E foi no Rango de Lei que eu tive a minha virada de chave. Eu fiz uma consultoria como empresa e foi lá que eu conheci o DRE. E só depois de conhecer o DRE, de entender o que é um custo variável, uma despesa fixa, entender para onde o dinheiro está indo, a porcentagem desse dinheiro dentro do meu negócio, é que eu pude identificar as nossas metas. O que eu precisava fazer para estar dentro dos padrões de um negócio saudável. Então foi só no Rango de Lei que eu realmente tive contato com precificação. Foi a partir daí que eu fui me apaixonando mesmo por finanças, comecei a estudar cada vez mais, e foi quando eu vi o resultado no Rango de Lei. A gente faturava algo em torno de 60 mil, 55 mil reais, e com esses pequenos ajustes, cortando custo, cortando gasto, precificando da forma correta, tomando atitudes saudáveis para o negócio, o faturamento foi subindo. Foi quando a gente chegou aproximadamente ali aos 90 mil reais. E eu decidi sair por problemas de pessoal mesmo. Pessoal que eu digo funcionário, é muito difícil lidar com pessoas. Resolvi abandonar, meu pai seguiu e segue até hoje. Bom, na mesma semana que eu saí do Rango de Lei, surgiu uma oportunidade de uma entrevista numa franqueadora de açaí aqui de Brasília, que hoje já atende nacionalmente, né? Já tem unidades em vários estados aí. No primeiro momento eu fui convidado para cuidar da implantação das unidades. Depois disso eu virei gerente de implantações dentro da franqueadora. E mais tarde eu tive a oportunidade de trabalhar na área de negócios lá. Mais uma vez, voltando a trabalhar com finanças. Nesse momento, eu comecei a trabalhar com vários empreendedores, foram mais de 20 donos de franquias, e eu tive o contato com o DRE de todos esses franqueados, o financeiro, as vendas, o sistema. Então, eu tive um contato muito próximo mesmo das finanças desses empreendedores. Foi quando eu pude aprender ainda mais sobre tudo isso e botar em prática todo aquele conhecimento que eu tinha adquirido no Rango de Lei e ainda aprimorar. O chefe lá, sensacional, Caio, dono de várias empresas, não só do Açaí Puríssimo, dono de uma holding. Mais uma vez, foi uma experiência completamente agregadora. Mais tarde, o Thiago Jorge entrou também no negócio, começou a fazer parte da sociedade com o Caio. Thiago Jorge, outro mestre nessa área de negócios, já teve vários negócios e trabalhou em outras franquias.
sabe muito de iFood. Então, enfim, tive esses dois mentores ali, bem próximo, que me auxiliaram e auxiliaram ainda mais para o meu crescimento. Bom, essa foi a minha jornada empreendedora. Depois eu acabei saindo, né, do Açaí Puríssimo, da franqueadora, porque tive um convite na minha área, que é engenharia, um convite de um amigo, mas eu não consigo simplesmente largar essa área de negócios, largar as finanças, a parte do empreendedorismo ainda é muito forte. Eu pretendo ter outros negócios também. Isso aqui agora é um negócio, então resolvi trazer isso aqui para vocês. Bom, pessoal, como vocês puderam notar, a essa altura a luz já estava falhando, o microfone não estava funcionando, mas eu acho que eu consegui passar para vocês um pouquinho da minha trajetória até aqui. Falei um pouco dos meus negócios de forma bem resumida. Depois eu pretendo trazer um vídeo para cada negócio, explicando um pouco mais, dando um pouco mais de detalhe. Mas por hora é isso. Agradeço se você veio até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo e prometo trazer nos próximos vídeos um conteúdo mais relevante, o conteúdo que eu realmente quero trazer aqui durante os próximos meses aí, tá certo? Muito obrigado por ter vindo até aqui e bora organizar esse negócio?